Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre hoje no Ceará uma visita administrativa, mas com repercussão também no campo pré-eleitoral, tanto no interior quanto na Grande Fortaleza. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. A agenda política nacional tem holofotes direcionados ao Ceará com a visita que o presidente Lula fará nesta sexta-feira à região centro-sul do estado. Lula visitará as obras da ferrovia Transnordestina, assinará ordem de serviço para a construção de um novo ramal da transposição de águas do Rio São Francisco e posará ao lado de pré-candidatos às eleições municipais. A agenda tem como foco central o município de Iguatu, onde lideranças do PT se engalfinham na briga pela redefinição de rumos do partido com a filiação do engenheiro José Ilo, filho do deputado estadual Agenor Neto. Agenor é filiado ao MDB e, após 2 décadas de conflitos com os petistas na cidade de Iguatu, busca o abrigo no PT para eleger o filho prefeito do município. Um grupo de militantes históricos do PT se opõe à filiação de Ilo, por considerá-lo de perfil conservador, tradicional opositor e descompromissado com as diretrizes do Partido dos Trabalhadores. Indiferente aos protestos, Agenor tenta selar nesta sexta-feira a foto com o presidente Lula, que pode consolidar os caminhos do filho Ilo em direção ao PT. Quanto à agenda administrativa, o presidente Lula conhecerá de perto um dos trechos da Transnordestina, que passa por 53 municípios dos estados do Piauí, Pernambuco e Ceará, e que em 2023 recebeu investimentos do PAC da ordem de 269 milhões de reais. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva incluiu o Ceará nessa agenda de visita aos estados, onde o líder petista tenta maior aproximação com as lideranças políticas, com o próprio eleitor e também jornalista Beto Almeida abrindo caminhos para tentar recuperar a popularidade. Nesta agenda de hoje no Ceará, Lula vai cumprir essa pauta com atos administrativos, a expectativa sobre o anúncio de obras na área de recursos hídricos, mas também todos os olhares, Beto Almeida, para saber com quem o presidente Lula vai posar ali em uma foto, com quais precariedades a prefeita estará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, repercussão eleitoral nesta visita administrativa em uma área na região centro-sul do Ceará, onde temos esse conflito dentro do PT com essa adesão ou com a possível filiação do filho do deputado estadual Agenor Neto do MDB, José Ilo, ao PT. O Carlos Alberto já nos trouxe essa informação sobre esse burburinho, sobre essa movimentação, essa agitação no PT da região centro-sul do Ceará e vamos acompanhar para saber o que virá por aí do ponto de vista do desdobramento, da repercussão dessa agenda. Volto a dizer, administrativa, mas também com viés pré-eleitoral. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia também aos nossos ouvintes. Olha, sem dúvida, a viagem do presidente Lula, ela tem esse propósito de assinar obras de serviços na infraestrutura hídrica, que é importante para o Estado, mas pode-se considerar, Luzenor, que esse tema vai se tornar um tanto quanto secundário diante dos aspectos políticos, do calendário eleitoral, porque afinal de contas hoje se fecha a janela partidária e a gente vai já conversar sobre isso aqui, mas principalmente porque o presidente Lula, ele tem aqui pelo menos a missão, que não é nada fácil, de reconciliar um PT que está dividido, repleto de conflitos e de muitas incertezas nesse ano de eleições municipais. Dividido aqui em Fortaleza, dividido, por exemplo, em Maracanaú, dividido no próprio Iguatu, só para citar
3 importantes municípios aqui no estado do Ceará. Então você imagina o que é, porque o presidente Lula, na realidade, ao fazer esse giro pelo Nordeste, é a segunda vez que ele vem ao Ceará só este ano, não é apenas no propósito, como você disse, de assinar ordens de serviço e até de se tornar mais popular, mas principalmente de fortalecer o partido na disputa para as eleições municipais. No caso, por exemplo, aqui da capital Fortaleza, o impasse ainda permanece. Nós temos hoje 5 pré-candidatos. A deputada federal Luiziane Lins, inclusive, nós comentamos ontem isso aqui. Ela disse que nem vai estar presente hoje nessa visita, nessa agenda do presidente Lula em Iguatu. E por que isso? Porque ela disse que tem já uma agenda pré-definida da campanha ou da pré-campanha dela. Na realidade, Luiziane dá uma demonstração e uma sinalização muito clara de que ela está muito insatisfeita com os rumos que têm sido tomados pelo PT aqui no diretório. Então, o que acontece? Isso é uma coisa exclusiva de Fortaleza? Não. Lá em Iguatu, Luziano, esse cenário é ainda também mais crítico. Por que isso? Porque lá o diretório municipal do PT já havia tomado uma decisão, havia votado que indicasse o pré-candidato lá a prefeito, Luziano, como o empresário Sá Vilarouca, que é um militante tradicional do PT, de pelo menos 3 décadas. O que aconteceu? Mas esse já foi atropelado. Esse já foi atropelado, está no PSB, que é da base do governador Elmano. Ainda assim, sobram muitas insatisfações com a decisão tomada pela direção estadual, que decidiu cumprir o acordo que havia sido prometido pelo governador Elmano, ou seja, de ter o Hilo Neto, filho do Agenor Neto, o nome do PT. Acabou de entrar no partido e já vai ser indicado. Aí você diz, Beto, e o que mais? Já Ora, com filiação oficializada? Com tudo oficializado, Luziano. E não tem retorno, não. É bom que se diga. E além disso, tem aqui o Julinho, o deputado Julinho, no Maracanaú, que está recorrendo para Nacional, Luziano, porque simplesmente teve a pré-candidatura dele rifada. Em Maracanaú também não tem conversa. O Ele PT vai apoiar o Roberto Pessoa. Exatamente. Em Maracanaú, o Júlio César Costa Filho vai espernear. É um direito que ele tem dentro do PT, mas esse jogo ele já perdeu. O PT oficialmente vai integrar a aliança ser puxada pelo União Brasil, que tem como candidato à reeleição o prefeito Roberto Pessoa. Falamos assim de Maracanaú.